paciência, essa palavrinha tão pequena, paciência, nós iremos estudá-la aqui com todo cuidado, com todo carinho, em diversas concepções, análises, para que você, jovem, compreenda essa realidade da paciência bíblica. Vamos lá. Texto principal. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 40, verso 1. Resumo da lição. O crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Então veja bem, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1, né? Esperei com paciência no Senhor. Interessante que essa palavra que nós vamos tratar aqui, paciência, ela é riquíssima e ela tem a sua importância grandiosamente para nós. Primeiramente, antes de nós entrarmos aqui na lição, eu vou apresentar algumas coisas sobre essa palavra paciência. Se vocês analisarem à luz da Bíblia, a paciência, ela é vista como uma virtude cristã que ajuda o cristão a crescer espiritualmente. Vocês sabiam que uma pessoa, um crente que tem a paciência, ele é levado a manter essa paciência, a ser perseverante, a ter equilíbrio, e isso é visto como longanimidade, que na verdade é um fruto do Espírito. Isso mostra que essa pessoa que tem a paciência à luz da Bíblia, não é uma paciência aprendida, não é uma paciência forçada, é a paciência implantada em nós pelo fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo Jesus em nossa vida. O cristão que tem a paciência à luz da Bíblia, a palavra de Deus, ele sabe esperar no tempo certo as coisas de Deus, resistindo às provas, resistindo às lutas e resistindo às situações difíceis. Então isso aqui é muito relevante. Então nós vamos aí ao texto, vamos lá. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao 12. Isso. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Muito bem. Então nós temos aqui, leia só o verso 7, bem vagarosamente, vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pronto, peraí. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então vai aparecer na tela e vamos agora analisar essa passagem bíblica, essa perícope, essa passagem do capítulo 5, 7 até o verso 12. Primeiro, observem que ele começa dizendo: sede, meus irmãos, pacientes. Agora Tiago, ele vai mudar de assunto. Ele vai deixar o rico opressor, o rico mau, o rico avarento, o rico soberbo, como está no capítulo 5, verso 1 a 3. Ele vai deixar de lado esse rico que já está condenado e ele agora vai trazer um conselho para esses irmãos. Ele chama aí como no verso 7? Irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Isso que o lavrador. Meus irmãos, não é isso? Isso. Então essa expressão, meus irmãos, ele está agora tratando aqui dos pobres. E ele traz, Tiago, traz um conselho para os pobres que são oprimidos. Então ele muda do rico para o pobre. E o interessante aqui é que quando ele faz essa mudança, ele diz que esse pobre que serve a Deus, esse pobre que está nessa situação econômica de humilhação, de desprezo, esse pobre que está sendo injustiçado, ele é crente. Ele é crente. E Tiago, em momento algum, ele traz qualquer ideia de subversão, de revolta, de motim, de baderna para esse crente. Mas ele diz, como é que ele diz aí, Arão?
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, aqui você tem o contraste, o comportamento de quem vive em Deus, de quem espera a volta do Senhor Jesus. Irmãos, bota para cá, irmão, bem direitinho, olha. Quem espera a vinda de Jesus não é de baderna, não é de grito, não é de confusão, não é de contenda, não é de intriga. Quem espera a vinda de Jesus não é impaciente. Quem espera a vinda de Jesus com o coração no céu, a mente no céu, o espírito voltado para Deus, vai ter um outro comportamento, vai ter outra atitude. E Tiago está mostrando aqui, mesmo em meio a essa injustiça econômica, a essa injustiça social, Tiago está dizendo, meus irmãos, vocês sabem qual é a perspectiva de vocês. Meus irmãos, jovens, juventude, igreja, quem anela o céu, quem espera o céu, tem outro comportamento. É inadmissível. Nós agora somos cidadãos dos céus, então não existe essa de você esperar Jesus e ser revoltado, agir como um ímpio, agir como um pecador, agir como uma pessoa descontrolada. Não. Quem espera a volta do Senhor Jesus, a iminente volta de Cristo, tem outro comportamento. É isso que Tiago está colocando aqui para nós. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. É muito lindo. Então, Tiago, ele diz que o cristão tem um outro comportamento. O Aaron leu aí no início o Salmo 40 primeiro. Né? Esperei com paciência. Essa expressão aí no hebraico, se vocês analisarem, vai aparecer aí, cavar. Essa expressão cavar do hebraico, ela significa esperar ou confiar com expectativa. Ou seja, é aguardar algo com fé e com esperança. Quando o salmista diz, eu esperei com paciência, então quando ele diz esperar, já é um problema, mas esperar ainda com paciência pode ser ainda maior. Só que quando ele diz, eu esperei com paciência, é uma paciência misturada com fé, é um confiar em Deus. Então esse cavar, está aí na tela para vocês, cavar hebraico, está dando essa ideia no termo hebraico. Há outros termos para paciência no hebraico, mas a ideia aqui é que esse termo, ele coloca a fé. Se vocês atentarem para outra expressão, arek apaim, é a expressão hebraica, arek apaim, essa já fala de longanimidade, ou seja, ser tardio para irar-se, é ter autocontrole. Esse termo aqui, arek apaim, ele dá a ideia de um controle emocional diante das dificuldades, das provas. Agora, uma pessoa pode controlar seu emocional, uma pessoa pode treinar, pode se disciplinar para isso. Agora, esperar com paciência, sem vexame, sem querer que as coisas aconteçam da noite para o dia, agora isso aqui já é uma ação do Espírito Santo. É isso que o salmista está dizendo para nós, ok? Então, veja que Tiago, ele está mostrando dentro desse texto bíblico a importância dessa palavra paciência. Quando você vai para o grego, nós temos duas palavras que estão associadas à palavra paciência. A primeira é macrotomia, se vocês analisarem, está aparecendo aí na tela. Macrotomia quer dizer ser longânimo, quer dizer tolerância, quer dizer ter paciência com as pessoas. E isso nós podemos ver em Romanos 2,4. Olha aí, nós vamos falar sobre a paciência nos relacionamentos, mas eu já começo aqui. Olha aqui, eu estou definindo Romanos 2,4, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, temos que ter paciência com as outras pessoas. E o texto bíblico aqui, em Tiago, está fazendo uso dessa macrotomia, que na verdade fala de ser longânimo, de ser tolerante também com as outras pessoas. Mas você tem hipomoner. A expressão aí, hipomoner, do grego, é uma expressão que fala de perseverança, de resistência em meio às dificuldades. Isso está lá em Tiago 1,3, ok? Então veja que eu já dei definição da palavra paciência na Bíblia, no hebraico, no grego, com duas palavras, também no hebraico, com duas colocações. Mas aí você pode perguntar, pastor Aziel,
E o que é a paciência na teologia? Na teologia, a paciência ela é descrita como um atributo de Deus. Deus ele tem paciência com as pessoas. Olha aí, desde o dia da criação do homem, tanta maldade, tanto pecado, mas Deus está dando tempo para que o homem se arrependa dos seus pecados. Isso está claro. Vamos ver como é a paciência de Deus em 2 Pedro 3, verso 9. Olha aqui, ó. 2 Pedro 3, verso 9. Diz assim: não tornando, aliás, 2 Pedro, 2, verso 9. Aqui, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, Deus está dando tempo ao homem, mas vai chegar o dia do juízo, como diz Apocalipse 20, o grande trono branco, ok? Mas Deus tem paciência com os pecadores. Ainda podemos ler também 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, ok? Então, na Bíblia, na teologia, a paciência é um dos atributos de Deus, que ele dá tempo ao pecador. Alguém diz, o Senhor nunca voltou, Jesus nunca veio. É o tempo que Deus está dando para o homem se arrepender, para não ir ao juízo. Certo dia eu vi uma pessoa dizendo assim, Deus é tão bom, como é que ele vai jogar todo mundo no inferno? Deus não joga ninguém no inferno. A escolha do inferno é feita pelo próprio homem. Aí alguém diz, como é que Deus vai deixar lá na eternidade uma pessoa que pecou só 40 anos, 50 anos? Como é que ela vai deixar essa pessoa sofrer eternamente? Que Deus é esse? Ele tem prazer? Não, Deus não tem prazer. Agora, olha o tanto de tempo que o homem vem vivendo e ele não quer saber de Deus. Desprezando a bondade de Deus, desprezando os favores de Deus. E ainda mais, negando a Deus de todo o coração. Ok? Então, muito cuidado com isso. A gente tem que analisar isso. Dentro da teologia, a paciência ela é vista como fruto do Espírito. Gálatas 5:22 deixa isso claro para nós, ok? E quando nós falamos da paciência como fruto do Espírito, nós estamos dizendo que aquilo ali evidencia na vida do cristão o caráter de Cristo. Um cristão paciente nos relacionamentos, na Bíblia, nas circunstâncias, nas adversidades, que não se exaspera, que não se desespera e que tem controle frente a todas as lutas, ele na verdade mostra o quanto ele tem Cristo na vida. Eu fico triste hoje, muito triste. Tem crente que quando está numa prova se desespera, tem crente que quando está na luta se desespera, frente da morte se desespera. Isso é sinal de que ele não tem o fruto do Espírito, a paciência, que revela o caráter de Cristo. O teólogo Agostinho, ele dizia que a paciência é a virtude que nos permite a suportar o tempo de Deus. Ora, se eu vivo nesta terra e eu sei, Eclesiastes 3:1, que tudo tem seu tempo e quem estabeleceu foi Deus, eu vou me aquietar e vou saber que tem um tempo de sorrir, tem um tempo de chorar, é o tempo de Deus. Ok? Na filosofia, nós temos aí o Sêneca e nós temos Epicteto. Eles falavam da paciência como ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Nessa ataraxia que o Sêneca e Epicteto eles traziam, eles diziam que a alma, em meio a essa luta, ela tinha essa paciência, essa tranquilidade. E quando vinha a luta, a dificuldade, a batalha, ele sabia esperar com paciência ou enfrentar essa crise. Aristóteles, na Ética Nicômaco, se vocês analisarem, ele falava da paciência como uma virtude que era temperança e era o meio termo para controlar a ira, a indiferença e a reação descontrolada. Essa era a visão de Aristóteles. Eu estou falando da paciência na filosofia. Estou buscando aqui tudo. A paciência na Bíblia, a paciência nos termos originais, grego e hebraico, a paciência na teologia, a paciência na filosofia. E na psicologia, pastor Zé, o que é a paciência? A paciência na psicologia, ela não é o fruto do Espírito. Eles não têm essa ideia, como na filosofia também não tinha. Mas eles vão dizer que essa paciência dentro da contextura psicológica,
é o traço da personalidade de alguém que tem autocontrole, de alguém que tem um controle emocional, um controle mental bem organizado. Isso porque essa pessoa, ela tem uma saúde mental pura, e como ela tem esse controle, ela sabe se relacionar com as pessoas, ela sabe ser temperante, ela sabe ser maleável, ela sabe ser cuidadosa, e assim. A psicologia positiva, ela diz que quando a pessoa tem esse autocontrole, essa paciência, isso ajuda a melhorar a ansiedade e o estresse. Então, o que a psicologia já diz, a Bíblia já diz sobre a paciência. O que a filosofia já dizia, a Bíblia já diz sobre a paciência. E isso do nível bíblico, ok?